Olá pessoal! No vídeo de hoje nós vamos confeccionar esse lindo pingente de Natal em formato de pinguim. Então vamos lá! E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo! Então vamos lá confeccionar esse lindo pingente de Natal em formato de pinguim. Então aqui pessoal, aqui estão os materiais que serão utilizados na confecção do nosso pinguim. Nós vamos utilizar os fios da linha Amigurumi nas cores branco, preto, rosa, quartzo, vermelho carmim e o verde bandeira. Vamos utilizar também o fio balum amigo na cor laranja, fio cleia preto, cola universal, alfinetes, agulha de tapeçaria. Eu estou utilizando aqui a minha agulha de crochê 2 milímetros, mas você pode utilizar a que você já utiliza. Vamos usar um pedacinho de fitinha dourada para o detalhe da gravatinha, alfinetes, pompom, o pompom aqui desse tamanhozinho, e fio dourado. Esse fio dourado é o fio que a gente vai usar para pendurar a nossa bolinha na árvore depois, certo? Então vamos lá, vamos começar a confeccionar o nosso pinguim. Então pessoal, nós vamos começar aqui a confeccionar a parte da cabeça, a parte base do nosso pinguim, certo? Como o fio preto ele é muito ruim de a gente enxergar os pontos ali, então eu vou fazer a cabeça nessa cor aqui, numa outra cor que vai facilitar para a gente conseguir enxergar o que está sendo feito, tá? Mas eu vou confeccionar aqui nessa cor e você vai confeccionar na cor preta, certo? Então tá, vamos dar início então à cabeça. Nós vamos iniciar aqui com um anel mágico de 6 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou puxar aqui o fiozinho. Agora, na nossa segunda carreira, nós vamos fazer 6 aumentos, 2 pontos para cada ponto de base do nosso anel mágico. Então, um aumento, 2 aumentos, 3 aumentos, 4 aumentos, 5 aumentos e 6 aumentos. Agora, na nossa terceira carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento por 6 vezes. Então, um ponto baixo e um aumento. E assim repetir por mais 5 vezes até chegar ao final da nossa carreira com 18 pontos baixos. Vou fazer aqui a minha carreira e já volto para a gente fazer a próxima. Aqui então, pessoal, terminei a minha carreira com 18 pontos baixos. Agora, na nossa próxima carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento por 6 vezes também, totalizando 24 pontos baixos. Eu vou fazer aqui a minha carreira e já volto para a gente fazer a nossa próxima carreira, certo? Aqui então, pessoal, terminei a minha carreira fazendo 2 pontos baixos e um aumento por 6 vezes, totalizando então os meus 24 pontos baixos. Na minha quinta carreira, nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento, repetindo essa mesma sequência por 6 vezes. Então, um ponto baixo,
2 pontos baixos, 3 pontos baixos e aqui um aumento. Vamos repetir esta sequência por mais 5 vezes. Então, pessoal, finalizei aqui a minha carreira com 30 pontos baixos. Agora, na nossa próxima carreira, vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento, repetidos por 6 vezes esta sequência. Então, vamos lá. 1, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos, 4 pontos baixos e um aumento. Agora, então, eu vou repetir esta mesma sequência por mais 5 vezes até chegar ao final da minha carreira. Aqui, então, pessoal, finalizei a minha sexta carreira com 36 pontos baixos. Agora, da carreira 7 até a carreira número 13, nós vamos fazer 36 pontos baixos em cada carreira, ou seja, serão 7 carreiras de 36 pontos baixos cada uma, certo? Eu vou então fazer aqui as minhas 7 carreiras de 36 pontos baixos cada e já já a gente continua a confecção da nossa rena. Então, pessoal, eu finalizei aqui as minhas 7 carreiras de 36 pontos baixos. Agora, então, nós vamos começar a fazer as diminuições. Então, aqui na nossa próxima carreira, nós vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. Vou fazer a primeira sequência com vocês e depois eu finalizo a carreira. Então, 1, 2, 3, 4 pontos baixos e uma diminuição. E assim repetir por mais 5 vezes. Aqui então, pessoal, finalizei a minha carreira com 30 pontos baixos. Agora, na nossa próxima carreira, nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição, totalizando em 24 pontos baixos. Então, aqui na nossa primeira sequência, 1, 2, 3 pontos baixos e uma diminuição. E assim vamos repetir por mais 5 vezes, totalizando então 24 pontos baixos. Vou fazer a minha carreira e já volto para a gente fazer a próxima. Aqui, então, finalizei a minha carreira com 24 pontos baixos. Agora, na próxima carreira, serão 18 pontos baixos. Então, faremos 2 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. Então, 1, 2 e uma diminuição. E assim, vamos repetir por mais 5 vezes até chegar ao final da nossa carreira com 18 pontos baixos. Aqui, então, eu finalizei a minha carreira com 18 pontos baixos. E agora, então, chegou o momento que a gente vai colocar o enchimento, certo? Eu vou colocar o enchimento aqui e já já eu volto para a gente finalizar, então, a cabeça da rena, certo? Aqui então, pessoal, já coloquei o enchimento, tá? Agora então, nós vamos fazer a finalização da cabeça da rena. Nós vamos fazer a nossa próxima carreira com diminuições também. Nós faremos um ponto baixo e uma diminuição por 6 vezes. Farei a minha carreira aqui e logo volto para fazermos a nossa última carreira, certo? Então, aqui, pessoal, eu terminei a minha carreira com 12 pontos baixos. Agora, então, para finalizar aqui a nossa cabeça, nós vamos fazer, então, 6 diminuições, certo? 1,
2 diminuições, três diminuições. Essas diminuições finais aqui são bem chatinhas de fazer. Então, 4, 5, e 6. Aí, eu vou cortar o fio. Vou deixar um fio pequeno pra gente fazer o acabamento aqui. Eu vou fazer aqui, então, um ponto baixíssimo, uma correntinha, né? Arremato aqui, ó, deixo bem fechadinho pra não abrir esses pontinhos. Vou pegar a minha agulha de tapeçaria. Vou colocar a linha nela. E vou fazer aqui, então, o arremate. Nós vamos fazer um ponto não, nós vamos fazer um anel mágico invertido para finalizar aqui. Então, nós vamos pegar todas as alcinhas de fora aqui dos pontos que a gente fez, tá? Então, uma alcinha, 2, 3, 4, 5 e 6 alcinhas, que é o total de pontos, né, que deu ali. Nós fizemos 6 diminuições, o que totalizou em 6 pontos baixos, certo? Agora, então, a gente puxa aqui, ó, tá vendo que fechou? Deu uma fechadinha ali, ó. Isso é o nosso anel mágico invertido. Aí, a gente vai inserir essa nossa agulha no centro, aqui bem no meinho, e vai puxar ela para qualquer outro ponto. A gente puxa aqui, ó, vai puxando de levezinho, vai pondo o dedo ali para ela não ficar muito afundada, ó, e assim vai ficar o nosso acabamento, certo? Aí aqui eu vou arrematar então o meu fio, dando um nozinho duplo aqui, pego qualquer alcinha próximo de algum buraquinho que tem ali, faço os 2 nozinhos, puxo bem e coloco de volta para dentro e tiro a minha agulha em outro ponto, em qualquer ponto aleatório, tá? Não tem um ponto específico. Aí eu puxo esse meu nozinho para dentro, ó. Ele entrou para dentro aqui. Agora eu coloco a minha agulha aqui, opa, e dou só uma ajeitadinha pra minha bolinha ficar com o acabamento bem perfeitinho, ó. Aqui tá então o nosso acabamento, ó, que a gente fez aqui o nosso anel mágico invertido. E aqui eu vou cortar então esse fiozinho que sobrou. Então, finalizamos aqui a cabeça então. Então, pessoal, vamos dar início ao olho do pinguim. Nós faremos então dois olhos 2 vezes. Eu vou fazer o primeiro aqui com vocês e depois vocês fazem o segundo, certo? Então, vamos iniciar aqui o olho fazendo um anel mágico com 6 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Puxa aqui o fiozinho para fechar o anel mágico. E na nossa segunda carreira, faremos 6 aumentos, totalizando 12 pontos baixos. Então, um aumento, 2 aumentos, 3 aumentos, 4 aumentos, 5 aumentos e 6 aumentos. Agora, então, na nossa terceira carreira, nós não vamos fazer a volta completa. Nós faremos um ponto e um aumento por 2 vezes e mais um ponto baixo, e finalizando com um ponto baixíssimo. Então, vamos lá. Um ponto alto, um aumento,
um ponto baixo, um aumento e um ponto baixo. E agora, para finalizar aqui, um ponto baixíssimo. Aqui. Agora, eu vou cortar esse fiozinho, vou deixar um fiozinho comprido para a costura. E vou agora fazer, então, a gravatinha do pinguim. Então, pessoal, vamos dar início, então, à gravata do nosso pinguim. Vou iniciar aqui fazendo 21 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Vou fazer aqui 20 pontos baixos a partir da segunda correntinha. Eu vou fazer aqui os meus 20 pontos baixos e a gente já retorna para dar continuidade. Aqui então, pessoal, cheguei ao final da minha carreira, fiz os meus 20 pontos baixos. Agora, a nossa segunda carreira vai ser também com 20 pontos baixos. Então, faremos aqui uma correntinha, vamos virar aqui e vamos fazer, então, os 20 pontos baixos. Eu vou fazer aqui os meus e a gente já retorna para darmos continuidade. Aqui então, pessoal, cheguei ao final da minha segunda carreira. Agora, nós vamos fazer pontos baixíssimos apenas aqui na parte de baixo. Nós vamos fazer aqui do ladinho e vamos vir fazendo pontos baixos até chegar aqui no final dessa carreira de baixo aqui, tá? Então, vamos lá. Vou fazer aqui o meu primeiro para fazer a voltinha. Aí, já vou pegar aqui nessas alcinhas de baixo aqui, ó, que onde a gente iniciou a nossa carreira antes. Pode fazer os pontos bem soltinhos, tá? Para não ficar repuxado. E vou fazer, então, até chegar lá no finalzinho da carreira. Aqui, então, chegamos ao final da nossa carreira. Vamos agora arrematar, pode deixar um fio longo, tá? Para o acabamento. A gente, então, pode arrematar aqui. Agora, com a ajuda da nossa agulha de tapeçaria, nós vamos colocar esse fiozinho que tá sobrando aqui pra dentro. Vamos esconder ele aqui dentro. Aqui. Aí, eu posso cortar essa pontinha que sobrou. Agora, novamente, com o auxílio da nossa agulha de tapeçaria, nós vamos fazer, então, o acabamento aqui da gravatinha. Esse aqui é o lado, então, direito, que é o lado que vai ficar pra fora. Nós vamos unir aqui as duas laterais da gravatinha. Eu vou aqui, então, costurar para unir bem essas duas laterais aqui. Que aqui, onde a gente vai costurar, na verdade, vai ser o meio, né? O centro da gravatinha, onde nós vamos aplicar também aquela fitinha dourada. Então, aqui, uni as duas partes. Agora, eu centralizo bem
a gravatinha e vou então passar esse fio aqui bem no meio, apertar bem apertado para ele ficar bem marcadinho, tá? Pode fazer aqui umas 4 ou 5 voltas. Aí, depois que você deu as voltinhas todas, na parte de trás da gravatinha, nós vamos fazer o arremate, então. Vou aqui fazer o meu arremate, faço o meu nozinho duplo aqui. E esse fiozinho que sobra aqui, eu vou colocar ele aqui pra dentro da gravatinha também. E vou cortar o que sobrar. Aqui. Esse nozinho não vai aparecer porque a gente vai colar depois essa gravatinha no pinguim. Aqui, então, fiz a minha gravatinha, vou dar uma ajeitadinha aqui. Ó. Ficou bem linda, né? Agora, então, nós vamos aplicar essa fitinha dourada aqui, bem ali no centro onde passamos essa linha. Então, eu vou passar um pouquinho da cola universal na parte de trás, aqui. Vou passar um pouquinho aqui, só um pinguinhozinho na frente. E vou, então, aplicar aqui atrás a primeira pontinha da nossa fita. Vou passar ela aqui pela frente. E vou ficar segurando cerca de uns 10 segundos, mais ou menos, para essa cola ficar um pouco coladinho, né? Porque ela leva um pouquinho mais de tempo que 10 segundos. Enquanto a gente aguarda aqui secar, né? Vou pedir de novo para vocês, né, que quem puder se inscrever no nosso canal, vai estar me ajudando muito, muito, muito. E se puder também comentar, compartilhar, curtir o vídeo também, é muito importante, tá? Vou aguardar vocês lá, tá? Então, agora que eu já fiquei aqui segurando um pouquinho, vou finalizar aqui então. Aqui então, depois que eu já segurei, vou passar um pouquinho de cola aqui atrás dessa fitinha, bem em cima da fitinha mesmo, que é onde vai ser o acabamento, tá? Eu vou pegar essa minha fitinha, vou medir mais ou menos aonde ela vai ficar aqui e já vou cortar ela. Porque depois que ela colar ali, vai ser mais difícil da gente cortar. Eu corto aqui o pedacinho e trago, então, essa outra pontinha aqui. E fico segurando por mais ou menos uns 10 segundos novamente. Aí, então, nós vamos aplicar ela lá na cabeça do pinguim, certo? Então, pessoal, agora com a cor vermelha, o vermelho carmim, nós vamos confeccionar o gorro. Nós vamos iniciar com um anel mágico de 6 pontos baixos. Então, 1 ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos, 4 pontos baixos, 5 pontos baixos e 6 pontos baixos. Fecha o anel mágico e na próxima carreira nós vamos fazer apenas 6 pontos baixos novamente. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A gente vira aqui do lado certo, para não ficar do lado avesso o nosso trabalho. Porque como a gente fez ele justinho, 6 pontos baixos no anel mágico, mais 6 pontos baixos, ele fica um pouco mais justinho. Agora, na nossa terceira carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento por 3 vezes.
Então, um ponto baixo e um aumento. E vou repetir por mais 2 vezes, então. Aqui, então, pessoal, eu finalizei a minha terceira carreira com 9 pontos baixos. E agora, na minha próxima carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento por 3 vezes, totalizando 12 pontos baixos. Então, 1, 2 e um aumento. E vamos repetir por mais 2 vezes. Aqui, então, cheguei ao final da minha quarta carreira. Agora, na minha próxima carreira, eu vou fazer 3 pontos baixos e um aumento por 5 vezes. Aqui, então, pessoal, terminei a minha carreira com 15 pontos baixos. Agora, na nossa próxima carreira, nós vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento por 3 vezes, totalizando 18 pontos baixos. Aqui, então, pessoal, terminei a minha carreira de 18 pontos baixos. Agora, na minha próxima carreira, eu vou fazer 5 pontos baixos e um aumento por 3 vezes, totalizando 21 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e um aumento. E vou repetir por mais 2 vezes esta mesma sequência. Aqui, pessoal, terminei a minha carreira com 21 pontos baixos. Agora, na nossa última carreira de cor vermelha, nós vamos fazer, então, 6 pontos baixos e um aumento por 3 vezes, totalizando 24 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e um aumento. E vou repetir por mais 2 vezes até chegar ao final da nossa carreira com 24 pontos baixos. Aqui, cheguei então ao final da minha carreira com 24 pontos baixos. Agora, então, eu vou arrematar aqui com ponto baixíssimo. Vou cortar o meu fio, vou arrematá-lo e vou prender ele aqui atrás. Aqui. A gente coloca esse fiozinho bem pra dentro. Aqui, então, pessoal, depois, então, do nosso gorro confeccionado, vamos fazer, então, o detalhe em branco. Vou fazer aqui uma laçadinha, que é por onde vamos começar, então. Feito essa laçadinha, eu vou pegar aqui no próximo ponto, tá? No pontinho onde eu arrematei. Vou puxar essa laçadinha que eu fiz, fazer um ponto baixíssimo e uma corrente. Aqui, então, pessoal, para quem já conhece o ponto caranguejo, é muito simples, né? Eu, por exemplo, quando fui fazer a primeira vez, tive bastante dificuldade, tá? Então, aqui, ao invés de nós confeccionarmos para frente, nós vamos confeccionar para trás. É simples, né? Mas tem sim essa certa dificuldade para início, tá? Então, caso você tenha dificuldade de fazer ou não conseguiu fazer, deixa nos comentários ali que eu posso providenciar então um vídeo ensinando especificamente esse ponto, tá? Então, vamos lá. Eu vou, então, deixar aqui mais soltinho essa laçadinha
vou pegar o próximo ponto, vou puxar o meu fio pra frente e aqui, ó, tenho duas laçadinhas, igual como se fosse fazer um ponto baixo normal, tá? Esse fio que a gente traz lá de trás, ele tem que ficar por baixo, tá? E aqui, puxo fazendo um ponto baixo. Ó, de novo, coloco no próximo ponto. Ó, a laçadinha que eu tô trazendo, ó, ela vai ficar por baixo. Ó, aqui tá a laçadinha de cima e aqui é que eu acabei de trazer. Vou fazer um ponto baixo. Aqui, novamente, vamos fazer mais uma vez, ó. Essa é a laçadinha que a gente acabou de fazer aqui para fazer o ponto baixo. Aqui, ó, eu vou então inserir no próximo ponto aqui. Vou trazer o fio pra frente. Ó, trouxe o meu fio pra frente. Aqui, ó, esse fio, ele não pode ficar por cima, aqui do lado de cima, ó. Se ele ficar do lado de cima, não vai dar certo. Ele tem que ficar do lado de baixo, tá? Então, ele tem que ficar do lado de baixo. Então, a gente puxa aqui e tá pronto o nosso ponto caranguejo. Eu vou fazer, então, este ponto por toda a minha carreira e logo, então, em seguida, irei finalizá-lo e, por fim, colocar o pompom no nosso gorro, certo? A gente já se encontra, então, para finalizar esse gorro. Aqui, então, pessoal, terminei, eu fiz o ponto caranguejo, então, por toda a volta do gorro. E para finalizar aqui, eu vou, então, no primeiro ponto que eu fiz lá, onde eu fiz o início, que eu inseri aquela laçadinha que a gente fez, eu vou inserir nesse mesmo ponto e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou cortar esse fiozinho, não precisa deixar comprido. A gente vai dar mais um ponto baixíssimo e esse fio que sobrou, nós vamos arrematar ele aqui atrás, tá? Eu vou só prender ele bem aqui atrás, para ele não ficar frouxo aqui assim, ó. Porque daí, esse fiozinho a gente pode deixar ele aqui pra dentro, porque ele não vai aparecer. Porque como a gente vai colar o gorrinho na cabeça da rena depois, não tem problema, aqueles fiozinhos vão ficar bem escondidinhos. Então, aqui, vamos colar, então, o pomponzinho. Eu vou utilizar, então, aqui a cola universal. Eu tô utilizando a da Tec Bond, tá? Pode utilizar a que você tiver aí em mãos. Vou aplicar um pouquinho de cola, bem pouquinho mesmo, porque essa cola, ela cola super bem. Não precisa de uma quantidade muito grande, até porque ela se espalha, tá? E pode ficar um pouco feio ali o acabamento. Vou então aplicar o pompom aqui em cima. Vou ficar segurando aqui em média de 30 segundos a 1 minuto, para que esse pompom fique bem firmezinho. Você pode também colocar um alfinete, ó. Eu posso colocar um alfinete aqui, centralizar bem, aperta bem o alfinete, ó. Ele vai ficar um pouco amassadinho, ó, mas depois que a gente tira o alfinete, ele fica bem redondinho novamente, certo? Aqui então, pessoal, eu já tenho a cabeça do meu pinguim feita na cor preta. Então, agora, nós vamos aplicar os olhos, tá? Nós vamos aplicar, a gente fez duas partes iguais, né? Então, agora é só aplicar. Nós vamos aplicar essas duas partes a partir da carreira número 5. Então, vai ser entre a carreira 5 e 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vai ser entre essas duas aqui. Então, vai ser aqui, aproximadamente aqui. Já vou colocar os alfinetes para segurar bem essa partezinha. Aqui.
essa partezinha aqui a gente deixa sempre pro meio, que é onde faremos a união dos dois olhos. Ó, aqui tá o outro, e ele vai ficar assim. Vão ficar os dois encontrados, bem ali no meio, as duas pontinhas, tá? Eu vou aplicar o primeiro o olho, depois a gente aplica o segundo. Vamos colocar a minha linha aqui na minha agulha. E vamos, então, começar a costura. Eu vou iniciar a costura fazendo aqui essa parte do meio primeiro, tá? Então, vamos lá. Aqui, então, pessoal, finalizei o primeiro olho. Agora, eu vou aplicar o segundo olho. O branco, a cor branca, ela dá um pouco mais de reflexo aqui na hora de gravar, mas não tem como eu aplicar outra cor, né? Porque senão o olho vai ficar meio estranho se a gente fizer de outra cor, né? Então, vamos lá. Eu vou começar, então, aqui fixando com os alfinetes. Aí, aqui, no meio, em vez de eu fazer reto aqui, eu vou começar a juntar, eu vou unir as duas partes. Eu vou pegar aqui. Geralmente, a gente já mede, ele já vai ficar ponto com ponto, ó. E vou fazendo aqui essa costura até unir totalmente os dois olhos. Aqui. Juntei os dois, agora é só fazer a costura por toda a volta deste segundo olho. Aqui, então, apliquei os dois olhinhos, já tá costuradinho, prontinho. Agora, eu vou fazer o bico dele. Para fazer o bico dele, nós vamos utilizar a linha Balum Amigo Laranja. Então, pessoal, agora nós vamos, então, fazer o bordado do bico. Eu vou fazer aqui como eu já fiz aqui nesse outro que eu fiz primeiro, ó. Nós vamos fazer, contando aqui, então, essa carreira que fica debaixo do olho e mais uma pra baixo, tá? Então, desde aqui do olho, rente no olho, contando mais duas carreiras pra baixo. Então, primeiramente, eu vou delimitar, então, né? Como eu já havia comentado com vocês em outros vídeos, que eu gosto de fazer assim. Primeiro eu vou medir aonde que eu vou fazer o meu bico, né? Qual vai ser o tamanho, o bico ou o nariz, né? Quando eu faço o bordado. Aí depois é só preencher, no caso, né? Não precisa daí tá borda, 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 daí quando vê ou ficou torto ou ficou pequeno, né?
Mas é isso aí. Então, aqui eu já fiz aonde ele vai ficar. Agora, é só preencher, então, esse espacinho aqui que ficou, então, vazio. Eu vou costurando, 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 até ele ficar todo preenchido. Aqui, então, eu preenchi todo aquele espacinho do biquinho. Agora, eu vou arrematar aqui e eu já volto para fazermos, então, a bochechinha do pinguim. Aqui, então, pessoal, já arrematei aqui o biquinho. Agora, eu vou fazer, então, a bochechinha. Para fazermos a bochecha, eu vou contar a partir do bico nessa carreira aqui, uma carreira abaixo dos olhos. Vou contar 1, 2, 3, e é a partir desse buraquinho do terceiro que eu vou fazer a bochechinha. Então, eu vou colocar a agulha ali, venho aqui de baixo, que é onde eu vou arrematar depois, e pego, ó, conto aqui 1, o que eu já coloquei a agulha, 2 e 3 buraquinhos. E faço 2 vezes, dou 2 alinhavadas. Vou colocar a minha agulha lá pro outro lado para fazer a outra bochechinha. Então, eu vou contar aqui. 1, 2, 3. Ó, aqui vai ser o início da minha bochechinha. Então, como eu vou ter que começar ela pelo outro lado, eu vou contar a partir do alfinete, então. 1, 2, 3. Ó, vou colocar aqui. 1, 2, 3. Aqui. Posso tirar o alfinete já. E fazer aqui, então, 2 alinhavadas também para essa bochechinha. Trago a agulha de volta aqui no início, para, então, fazermos o arremate. Aperta bem aqui para a linhazinha que tá atravessando aqui, não ficar repuxando a cabeça do pinguim. Vou arrematar aqui e já volto para fazermos o olho. Então, aqui, pessoal, vamos dar início, então, ao bordado do olhinho do pinguim. Eu vou, então, fazer o olhinho dele aqui nessa parte branca, um pouco mais complicado, porque tem já a parte preta embaixo. Então, eu vou iniciar aqui. Como aqui a gente não vai poder contar os pontinhos como a gente conta na carreira, eu vou, então, fazer assim, mais ou menos um tamanho, ó, que aonde eu possa fazer aquele detalhe da outra costurinha pra segurar o olho arqueado, tá? Então, aqui, ó, eu arquei ele aqui, eu vejo que aqui eu tenho aonde pregar, então, pra fazer aquelas preguinhas do olho pra ele ficar arqueadinho, certo? Então, aqui, daqui de baixo eu já trago aqui pra cima, vou cuidando aqui pra ele ficar bem arqueadinho. E vou fazer aqui 2 pontinhos, então, pro olhinho ficar arqueadinho, ó. Eu vou fazer, então, 2 pontinhos. E vou trazer rente aqui, mais ou menos o tamanho de um ponto, mais ou menos, aproximadamente. Que é onde eu vou fazer o detalhe do cílio. Então, aqui, eu trago aqui rente ao olho e levo lá em cima em outro pontinho para fazer o outro cílio, ó. Um cílio pronto. E aqui, vou, então, fazer o outro. E já levo a minha agulha aqui embaixo, aonde eu iniciei para fazer o arremate, então. Aqui. Aí, aqui a gente ajeita com a agulha, tá? Aí, você pode controlar aqui
pela linha do início, ó, se você puxar, tá vendo que ele já deu uma ajeitadinha. Então, eu vou arrematar aqui e a gente já faz o próximo olho. Aqui, então, finalizei o primeiro, vou fazer, então, o segundo. Vou começar aqui por fora e vou fazer mais ou menos, ó, de média aqui pra ficar retinho um com o outro. Então, eu vou colocar a minha agulha aqui e mais ou menos aqui, que vai dar mais ou menos o mesmo tamanho do outro olho. Vou, então, procurar aqui em cima um pontinho para fazermos o detalhezinho. Ó, tá vendo? Aqui ficou um pouquinho muito alto. Vou trazer um pouquinho mais para baixo. Aqui. Aqui vai ficar um tamanho bom. Faço aqui, então, um pontinho. E aqui do outro lado, outro pontinho. Aqui também vai ficar muito no alto, vou trazer um pouquinho mais para baixo. Vou trazer aqui para fazer o cílio. Aqui ficou muito tortinho, vamos tentar colocar um pouquinho mais para baixo. Aqui, ó. Vou fazer aqui e aqui em cima o outro. E vou aqui para arrematar. Ó, esse olho já ficou um pouquinho mais quadriculadinho, ó. A gente também consegue dar uma consertadinha puxando o fiozinho. Aí, se você vê que ele ficou muito quadriculadinho, pode ir puxando, ajeitando aqui, até que ele fique da maneira que você quer. Aí, você vai ajustando ali a tensão dos fios, tá? E vai ajeitando. Até ele ficar como você quer que ele fique. Aqui ele já ficou mais arqueadinho. Agora, então, vamos fazer o pingente. Agora, a gente vai inserir a agulha aqui no topinho para passar, então, o fio dourado, que servirá de... Aqui, ó. Agora, então, nós vamos colocar o fio dourado aqui em cima, para, então, finalizar o nosso pingente. E, em seguida, aplicaremos a gravatinha e o gorro. Aqui, então, pessoal, vamos agora aplicar, então, a linha aqui em cima. Eu vou colocar, então, de um lado, ó, olha aqui no meu anel mágico. Deixa eu ver se dá pra gente trazer mais perto. Bem no anel mágico, vou pegar de um lado para o outro, ó. É onde eu vou aplicar a minha linhazinha. Retiro a agulha e vou, então, dar um nozinho. Vou dar um nozinho, pode deixar um pouco mais compridinho, para na hora da sua cliente, quando for pendurar o seu pingente, ela pode escolher se ela quer fazer ele um pouquinho mais curto ou se quer deixar ele bem compridinho assim. Esse nozinho aqui, eu vou puxar aqui e colocar ele lá pra dentro, ó. Aí, fica aqui o acabamento
sem o nozinho aparecendo, certo? Agora, então, nós vamos aplicar aqui a gravatinha e depois o gorro. Aqui, então, temos a gravatinha e aqui o gorrinho. Eu vou, então, com o auxílio da cola universal, eu vou passar aqui na parte de trás da gravatinha um pouquinho de cola. Tirar o excesso para ela não sair para fora. E logo abaixo do biquinho, eu vou então colar a gravatinha. Vou ficar segurando aqui. Na verdade, eu vou colocar uns alfinetes aqui, ó. Aí o alfinete vai segurar para mim, até então eu aplicar o gorrinho. Vou passar a cola no lado de dentro do gorrinho, nessa partezinha branca, entre a branca e a vermelha, aliás. Não vou passar diretamente no branco, pois pode borrar a cola também. Então, passada a cola aqui, eu vou aplicar. Lembrando que o detalhe do arremate a gente deixa para trás. Então, aqui, ó, a gente vai pegar aqui desde o olho, perto da linha, e vamos, então, colar aqui o gorrinho. A gente fica segurando aqui um pouquinho, por uns 10 segundos, um pouquinho mais, até que ele cole. Enquanto isso, pessoal, vou pedir novamente para quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva e curta aí o nosso vídeo se você gostou do nosso pinguim. E logo, logo, eu vou trazer mais 2 modelinhos, certo? Então, aqui, já colei aqui o meu gorrinho. Vou tirar aqui os alfinetes, que já tá também coladinho, para mostrar para vocês como que ficou aqui. Aí, aqui a gente dá uma apertadinha de novo aqui na gravatinha, para ela ficar mais bonitinha. Então, aqui, pessoal, finalizamos o nosso pinguim. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E até breve, então, até a próxima aula. Um abraço e tchau, tchau!